A pessoa, para perceber a abrangência da sua inteligência, teria de ser mais inteligente do que realmente é. A chávena de café não sabe que é muito pouco inteligente, não é? Inteligência zero, mas não tem inteligência suficiente para perceber que não é inteligente. Arlindo Oliveira, professor no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Carne esperta. Sou o Bicho, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. A civilização atual que resulta da inteligência humana, vista de uma maneira global, da inteligência social de toda a humanidade, que criou esta sociedade que temos agora com esta cultura e que é tão diferente, tornou o planeta uma coisa tão diferente do que era há 50 mil anos. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Talvez o exemplo mais flagrante é que esta mesma inteligência global que nos permitiu criar a civilização ocorre o risco de nos conduzir a problemas globais, como por exemplo o aquecimento global ou a destruição ambiental. Ou seja, esta mesma inteligência global que tem permitido avançar tanto a civilização e melhorar tanto a nossa forma de vida, corre um risco de não ser adequada para os problemas do futuro, agora que a ciência e a tecnologia nos permitem controlar o planeta de uma forma tão total e absoluta. Podemos ter problemas com esta mesma inteligência global. 3. Definição de inteligência. A inteligência é essencialmente a capacidade para processar informação do mundo que nos rodeia e usar essa informação, manipulá-la para atingirmos determinados objetivos. Podem ser a sobrevivência do indivíduo, historicamente é a sobrevivência do indivíduo, mas no mundo atual é mais vasto do que isso, é um conjunto de objetivos. Mas geralmente a inteligência é a capacidade de usar informação para atingir determinados objetivos. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. A inteligência em abstrato, sem conhecimento, praticamente não existe. Quer dizer, podemos resolver puzzles ou coisas desse tipo, mas isso é muito pouco convincente. Na prática, a inteligência só se nota quando temos conhecimento, quando conseguimos adquirir informação, processá-la com o conhecimento que temos do mundo real e de outras coisas, e usar isso para atingir objetivos. Portanto, de facto, a inteligência e o conhecimento estão tão relacionados que às vezes são difíceis de destrinçar. E grande parte das limitações que a inteligência artificial tem encontrado tem justamente a ver com isto. É preciso muito conhecimento para a inteligência dar resultados. Aliás, é preciso tanto conhecimento que nós, nas máquinas, na nossa tentativa de fazer cópias artificiais da nossa inteligência, não conseguimos fazer porque não conseguimos meter ainda suficiente conhecimento. 5. Relação entre inteligência e experiência. Portanto, a inteligência, este conhecimento que falámos, este conhecimento tipicamente é adquirido através de experiência. Portanto, a experiência não é mais do que uma maneira de adquirir conhecimento e, consequentemente, adquirir inteligência, se assim quiserem, porque, como eu expliquei, conhecimento e inteligência estão muito relacionados. Agora, é claro que em determinadas condições podemos pensar que este conhecimento já foi todo codificado, portanto pode estar codificado e não precisaríamos de experiência, se já nascêssemos com o conhecimento ou se por um milagre qualquer adquiríssemos o conhecimento de outra maneira. Mas de facto a experiência, a aprendizagem é a maneira de adquirir conhecimento e é a maneira de criar inteligência. Aliás, é isso que os investigadores que estão a tentar reproduzir inteligência justamente concluíram, que é necessário um método de aprendizagem para que o sistema consiga adquirir conhecimento. Caso contrário, fica preso numa área de pouco conhecimento e, consequentemente, pouco impacto da inteligência que tiver. 6. Relação entre inteligência e emoções. Pois, ao contrário do que se possa pensar, as emoções são uma forma de inteligência. Portanto, as emoções são uma outra forma que os organismos, os seres humanos em particular, mas também os animais, têm de processar informação. Podemos processar informação de forma racional, não é? Pensando com raciocínios até simbólicos, ou podemos processar essa informação
de uma maneira mais emocional, sentimos desconforto numa dada situação, ou medo numa dada situação, ou alegria, ou paixão, mas realmente as emoções são só uma forma de inteligência. E a inteligência humana é multifacetada e nas várias facetas da inteligência humana temos o raciocínio simbólico, a percepção, as sensações, mas também as emoções. Portanto, tudo isso são diferentes formas de inteligência. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Eu acho que qualquer espécie ou qualquer indivíduo tem muita dificuldade em fazer uma avaliação objetiva da sua inteligência. Aliás, há um efeito muito interessante, que é o efeito Dunning-Kruger, onde justamente foi um estudo que foi feito e que revelou que a maior parte das pessoas tende a achar que é mais inteligente e mais competente num dado domínio do que pensa. Da mesma maneira que uma formiga não sabe, de facto é muito pouco inteligente e que tem uma visão muito limitada do mundo. A pessoa, para perceber a abrangência da sua inteligência, teria de ser mais inteligente do que realmente é. A chávena de café não sabe que é muito pouco inteligente, não é? Inteligência zero, mas não tem inteligência suficiente para perceber que não é inteligente. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Foi a capacidade que apareceu e que é única aos seres humanos da linguagem. Portanto, a linguagem permite comunicar conhecimento a outras pessoas e, portanto, uma pessoa pode comunicar e dialogar com outras pessoas e adquirir conhecimento de outras pessoas e até às próximas gerações. A linguagem levou à cultura, não é? Que se propaga através das gerações. Aliás, eu acho que um ser humano que não tivesse linguagem ou que não a pudesse usar porque vivia sozinho numa floresta, provavelmente não seria assim tão diferente de um gorila ou de um orangotango ou de um chimpanzé. A inteligência humana não será provavelmente assim tão profundamente diferente dos primatas, que são os nossos primos mais próximos, e a deles não é assim tão diferente dos outros macacos, e dos outros macacos não é tão diferente de outros mamíferos, etc. Acho que há um contínuo ao longo da história evolutiva, e esse contínuo só se quebra de facto quando apareceu a linguagem e, consequentemente, a cultura, a escrita, a ciência e a tecnologia. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Se estivermos a comparar entre indivíduos que estão nas mesmas condições de uma dada sociedade, sabe-se que a inteligência é em grande parte herdada, pelo menos a inteligência que se mede tradicionalmente, com testes de inteligência, etc. Provavelmente é mais de metade herdada. Portanto, é possível medir qual é a componente de uma dada característica, por exemplo, a altura, o peso ou a inteligência, e sabemos que todos os estudos têm indicado que a inteligência é, na sua maior parte, herdada. Mas é preciso dizer que isto aqui refere-se a uma coisa que é uma componente muito específica da inteligência, o que é medido com os testes de IQ, a capacidade de manipular símbolos, matemática, linguagem, etc. Há umas outras componentes de inteligência, a nossa capacidade de perceber o mundo, de perceber a linguagem, de reconhecer o que vemos, de navegar no mundo, etc. E essas provavelmente são também inatas, em grande parte, mas são muito parecidas entre todos os seres humanos. E, portanto, quando nós dizemos que Cognition só reforça a ideia de que a inteligência é, na sua maior parte, inata e que há relativamente pouco que dependa da experiência. Mas esta parte depende da experiência, embora possa ser pouco, mas às vezes faz a diferença. Uma pessoa que estuda e tira um curso superior, obviamente, acaba por ter uma experiência de vida profundamente diferente da pessoa que nunca teve essa oportunidade e ainda mais diferente da pessoa que nunca teve a oportunidade de conviver com outros seres humanos e, portanto, nunca aprendeu a usar a linguagem, etc. 10. Qual é a importância do corpo? Esta é uma discussão muito acesa entre as pessoas que trabalham nesta área. Portanto, há pessoas que acreditam que é possível fazer inteligência, criar inteligência mesmo na ausência de um corpo. Podemos criar inteligência num computador, por exemplo, que não tem um corpo como conhecemos, e há muitas outras pessoas que dizem que não, que o corpo, a capacidade de interagir com o mundo, é fundamental para a existência de inteligência. Seguramente que a capacidade de interagir com o mundo e o corpo foram fundamentais na evolução da inteligência, não há dúvida sobre isso. E seguramente que se queremos ter sistemas que sejam inteligentes num sentido semelhante ao do ser humano, alguma espécie de interação com o mundo terá de ser diferente, porque é difícil imaginar algum tipo de inteligência comparável à humana em alguns aspectos que não tenha esta experiência de viver no mundo e, portanto, ter um corpo, ou ter sensores, ou ter alguma coisa parecida.
Mas eu também acho que, à medida que desenvolvemos a tecnologia, não me parece completamente impossível que apareçam inteligências completamente diferentes da inteligência humana e que não tenham corpo. Por exemplo, podemos pensar que o Google é inteligente, responde a perguntas, tem muito conhecimento, evolui, aprende a conhecer-nos e, portanto, acho que é possível existir inteligência sem corpo, mas o corpo desempenha um papel fundamental na evolução da inteligência tal como existiu. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Bom, a inteligência não pode ser fingida, essa é a característica da inteligência. Portanto, por isso é que o Alan Turing propôs o teste de Turing. Eu não consigo fazer um programa, por exemplo, que finja ser inteligente. É sempre fácil perceber se o sistema é ou não inteligente. Basta fazer perguntas um bocadinho mais difíceis e fazer perguntas cada vez mais difíceis. O fingir inteligência é inteligência. Se eu consigo ter um sistema que finge ser inteligente, o sistema é inteligente. Foi exatamente isso, aliás, que o Alan Turing defendeu no artigo de 1950, quando propôs o teste de Turing. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Esta é uma pergunta difícil. Para fugir à resposta, vou referir dois escritores, portanto vou-me cingir a escritores. Acho que o Jorge Luís Borges tem histórias excepcionalmente inteligentes e o Greg Egan, um autor de ficção científica, tem também das histórias mais inteligentes que eu conheço. Como eu disse, a inteligência não pode ser fingida, não pode ser falsificada, portanto, se as histórias são inteligentes, eles também eram de certeza inteligentes e, portanto, vou dar ao Jorge Luís Borges e ao Greg Egan o troféu das pessoas mais inteligentes que eu conheço. 13. Como varia a inteligência do humano para o humano? Como eu disse, se nós medirmos características avançadas de inteligência, como a capacidade matemática, a capacidade analítica ou a capacidade de processar a linguagem, ela varia muito, pode variar enormemente, quer dizer, pode haver pessoas que demoram 100 vezes, 1000 vezes mais tempo a resolver um problema do que outras. Aliás, há problemas que algumas pessoas conseguem resolver e que outras não conseguem resolver. Por outro lado, isto são de facto características muito específicas de inteligência. Noutros aspectos, na percepção, no intento de perceber a linguagem, etc., as pessoas são muito parecidas. E, portanto, a resposta tem duas componentes. Em algumas medidas, a inteligência varia muito de humano para humano. Noutras medidas, que também são muito importantes, somos todos muito parecidos e temos níveis de inteligência muito parecidos. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Pois, portanto, realmente a única maneira, uma vez que não temos operações ao cérebro que possam alterar, ou operações genéticas que possam alterar as configurações das células que aumentassem a inteligência, o único mecanismo que temos é mesmo adquirindo conhecimento e exercendo a inteligência. E, portanto, a ideia básica é essa: todos nós podemos aumentar o conhecimento, aprendendo coisas novas, lendo, aprendendo nos muitos meios que temos ao nosso dispor e também exercitando a inteligência em novos problemas, portanto, tentar novos problemas, novos ambientes, novos desafios. Penso que realmente são os dois únicos métodos muito naturais, de resto, qualquer deles completamente naturais, para aumentar a inteligência, sujeitar, digamos, o nosso intelecto a novos desafios e alimentá-lo com conhecimento e com novas áreas, tentando evitar comportamentos rotineiros e estar sempre localizado nos mesmos problemas, nos mesmos ambientes, nos mesmos desafios. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Bom, o que me irrita realmente é que a inteligência artificial ainda é muito pouco inteligente. Portanto, nós estamos muito nos primórdios da inteligência artificial. Embora façam algumas coisas muito bem, como jogar xadrez, ou jogar Go, ou até mesmo conduzir um veículo, já conduzem bastante bem. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. A inteligência é a característica mais importante da nossa sociedade. Portanto, a maior parte de nós, uma fração muito importante das pessoas, cria valor para a sociedade usando inteligência. Isso pode ser com tarefas muito simples, como conduzir um veículo e entregar coisas, ou trabalhar num armazém, ou pode ser com coisas mais sofisticadas, como escrever artigos num jornal ou ensinar numa escola. Mas que todas essas tarefas, o valor acrescentado vem realmente do uso da inteligência, quer dizer, o valor acrescentado que vem da força braçal é pequeno, porque temos máquinas, temos empilhadores, temos caminhões, etc. E, portanto, a inteligência artificial, quando começar a ter mais impacto, por ser mais geral, basicamente pode aumentar a riqueza da sociedade. Coisas que agora temos de pagar muito dinheiro poderão passar a ser muito baratas, não é? Podemos ter um tutor individual ou podemos ter um serviço de entregas que nos traz as coisas a casa a um custo ínfimo.
vez que não precisa de usar pessoas e, portanto, realmente o valor potencial para acrescentar valor económico à sociedade da inteligência artificial é enorme. Podemos duplicar a riqueza do mundo com a inteligência artificial, até chegar a triplicar ou multiplicar por 10. Agora, obviamente, isso vai demorar e há dificuldades no caminho, mas essa é a ideia básica. O grande valor da inteligência artificial é que pode trazer, se tivermos um robô inteligente em casa, ele cozinha para nós e arruma a casa e faz a cama, etc. Portanto, coisas que até agora, ou até no passado, eram caras, passam a ser acessíveis. Muito disso já é verdade, quer dizer, o acesso que temos à internet em parte vem da inteligência artificial, mas no futuro teremos ainda mais coisas que agora são muito caras, serão cada vez mais acessíveis a todos por causa da inteligência. Portanto, cada um de nós pode ter, digamos, um escravo, se assim quiserem, inteligente, que usa para fazer as coisas que quer. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Há vários potenciais impactos negativos. Um deles é a concentração, não é? Se as grandes empresas, os países mais desenvolvidos, mas se as grandes empresas conseguem cada vez produzir mais riqueza com menos pessoas a trabalhar, como a Google, a Amazon, a Microsoft, ou a Apple, portanto, cada vez estas grandes empresas criam mais valor aos seus donos, usando menos pessoas. Portanto, há uma concentração do poder económico. E isto é geral é uma questão geral, porque se eu tiver, como eu disse, como a inteligência cria valor económico, se eu consigo ter inteligência artificial no computador, as grandes empresas concentrarão este poder e, portanto, vamos ter o poder mais concentrado em termos do que é possível fazer, mas também um poder económico mais concentrado. Isto pode trazer desigualdades, porque podemos ter cada vez menos pessoas a ter uma maior componente de valor económico, uma coisa que, como sabem, já está a acontecer, mas podemos ter países que ficam sem poder económico, pessoas que ficam sem poder económico. Portanto, esta criação de desigualdades, a concentração de poder económico e executivo é uma coisa importante. Depois há um problema, que neste momento é académico, mas que é interessante, há sempre a possibilidade de fazermos sistemas tão inteligentes que eles acham que a humanidade se torna supérflua e irrelevante e, portanto, podem decidir tomar conta do planeta. Neste momento é, obviamente, um problema teórico, não sabemos sequer se pode acontecer, mas há pessoas que acham que num futuro, provavelmente distante, isso pode acontecer, ou seja, podemos ter sistemas que acham, pronto, decidem substituir a humanidade, uma vez que são mais inteligentes e sabem melhor o que fazer e o que deve ser feito. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. Bom, a inteligência natural vai ser mais ou menos o que é hoje. Não vai evoluir muito em 20 anos, já estamos cá há 200 mil anos e não mudou muito, também não vai ser em 20 anos, que até pode reduzir um bocadinho por causa do fenómeno das pessoas terem menos conhecimento. Portanto, as pessoas estão mais fechadas em bolhas, estão mais fechadas em ambientes mais limitados, dialogam menos. Até pode acontecer que a inteligência natural, não das pessoas individuais, mas da sociedade em geral, e também das pessoas individuais, possa ser menor. Mas vamos dizer que é igual. A inteligência natural vai ser igual em 2050. Por outro lado, nestes 30 anos, vamos fazer avançar um bocadinho a inteligência artificial. Ela vai ser seguramente melhor, vai conseguir perceber melhor a linguagem, vai conseguir fazer tarefas como analisar contratos, fazer tradução, guiar automóveis, fazer cirurgias, fazer diagnóstico médico. E, portanto, em 2050, para tarefas específicas, vamos ter sistemas de inteligência artificial que vão ser já muito bons, mas ainda não vão estar ao nível da inteligência natural. Portanto, ainda temos mais umas décadas para isso. Convinha nestas décadas irmos afinando o nosso jogo para daqui a umas dezenas de anos não sermos considerados inúteis. 19. O que tem os humanos para além da inteligência? A característica mais importante é a nossa natureza humana, não é? que provavelmente enfim, que não sabemos reproduzir numa máquina e que se calhar nunca vamos reproduzir numa máquina. Portanto, mesmo uma máquina inteligente, um sistema de inteligência artificial, poderá nunca ter a natureza humana, poderá ser diferente, ou então poderá aproximar-se, não sabemos. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Nasceram no melhor tempo possível de toda a história da humanidade. Nunca houve um tempo tão interessante, onde a qualidade de vida fosse tão boa, onde tão poucas pessoas vivessem em pobreza ou em grandes dificuldades ou em guerra, onde a esperança de vida fosse tão comprida, onde a qualidade de vida fosse tão boa. Esperemos que esta evolução positiva, tem sido globalmente sempre positiva, continue daqui para a frente, eu acredito que sim, mas tudo indica que as próximas décadas vão ser melhores para a humanidade e para os seres humanos
do que qualquer período da história que nos antecedeu. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Pois, essa é uma pergunta difícil. Não é fácil perceber uma criatura tão complexa como o ser humano e perceber um sistema tão complexo como a humanidade. Mas talvez perceber um pouco da história seja a melhor maneira, porque a história repete-se de alguma maneira, muitas das motivações dos seres humanos repetem-se. Eu acho que perceber a história era importante, e em particular era importante perceber a história dos últimos 250 anos, que é profundamente diferente da dos séculos anteriores e que causou uma alteração profunda da humanidade, que provavelmente vai continuar a existir. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Sim, qual é a atividade que lhe dá mais prazer? Não posso revelar isso. Terminei as perguntas. Muito obrigado.